Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Zero Eterno, volume 4, certo? Publicação da editora Mangá aqui, publicação da editora JBC em 5 volumes, certo? Esse volume aqui, o quarto, é de agosto de 2015. 210 páginas, certo? Por Naoki Hyakuta, história, certo? E arte de Souichi Tsumoto. No mangá, a gente conhece, né, Kentaro Saeki, que embarca no projeto da sua irmã Keiko, certo? De descobrir sobre o passado do verdadeiro avô deles, que morreu num Tokotai, certo? Tokutai, sei lá, que é o Kamikaze, certo? De um jovem sem perspectiva e sem iniciativa, ele fica cada vez mais inspirado, né? O Kentaro fica cada vez mais inspirado pela vida do seu verdadeiro avô Miyabi, né? Na edição anterior, a gente estava vendo o relato desse velhinho aqui, o Isaki, né? Que ele tá nas portas da morte lá no hospital, certo? Só que ele faz o relato para os irmãos, né, os irmãos e também para o seu neto, que gostaria que ouvisse suas histórias antes de vir a morrer, para ele também se conhecer melhor essa história. Então ele fazia esse relato, né, sobre o tempo que ele conviveu com o Miyabi. E aqui abre o mangá com uma história bastante tocante sobre o Daifuku. O Daifuku é uma comida tradicional japonesa que um dos tenente, sei lá, pediu que ia comer. Então os cozinheiros fizeram isso, certo? Fizeram a tal da comida, porque as batalhas aéreas eram mortais, né? Você nunca sabia se ia retornar. E justamente aquele tenente, né, que tinha pedido, não retornou para comer o seu Daifuku. Então são histórias como essa, bastante trocantes e emocionantes, que vamos ver ao longo do mangá, certo? As batalhas aéreas também são bem viscerais, são bem emocionantes, né? São cheias de tensão e muito boas, certo? E aqui vamos ver logo depois um relato sobre um piloto de caça, né, dos Estados Unidos que o Miyabi teria abatido enquanto estava descendo de paraquedas. E todos acharam aquilo ali um absurdo, certo? Então essa ocasião também revela um pouco sobre o que o Miyabi pensa da guerra. Porque a guerra é cheia dessa coisa de honra, de não sei o quê, mas na verdade, você tá lá morrendo pelos outros, que nem um idiota. Então o Miyabi era terminantemente contra essa ideologia de morrer pela pátria. Ah, eu vou lá, morrer pela pátria. E como ele queria viver acima de tudo, ele considerava que aquele inimigo que ele abateu, ele tinha que morrer. Porque se ele não morresse, ele voltaria e poderia abater o Miyabi na ocasião, em outra ocasião. Então ele tinha essa noção, ele tinha essa ideia na cabeça. Certo? Depois é revelado que o tal do piloto não morreu, afinal de contas, e que o próprio Isaac conheceu ele numa festa lá nos Estados Unidos, né? De comemoração, assim, celebração aos sobreviventes da guerra. E ele ouviu o relato de Isaac, né? E ficou descobrindo sobre o piloto que teria abatido esse gringo aí, certo? Então, bastante legal, bastante massa, bastante emocionante. E aí vamos para outra entrevista, onde o Kentaro, né, ele se encontra com o Kaira, que era o interesse dele, romântico, né? É também uma neta de um antigo sobrevivente da Segunda Guerra. E Kaira, ela vai e se encontra com o Kentaro para poder entrevistarem, certo? Aqui essa aqui ainda é o texto do Isaac, né, que é bastante emocionante, bastante legal. E aí eles vão se encontrar com Nagai, que era um antigo mecânico dos caças, né, que eles pilotavam. E conheceu o Miyabi através do jogo de Igo, que ele era bastante interessado em jogar, jogou contra um tenente lá e ganhou. E soube da história que o pai dele não queria, né, o pai do avô do Kentaro, né, não queria que ele jogasse esse jogo aí, mas ele terminou pagando, né, para poder aprender, viu só vocês, certo?
E aqui temos um capítulo, a origem do Tokotai, que é justamente a atitude, né, de destruir, se matar, mostrando aqui que o Japão estava levando fumo, né? O Japão estava levando fumo, certo? Os Estados Unidos entraram com toda a sua potência, toda a sua habilidade, todo o seu dinheiro, certo? Na guerra, e estava empurrando cada vez mais o Japão para o seu país, né? Estava cada vez empurrando mais fundo no Japão. E aí nasceu a teoria de que se eles só podem derrotar, né, ou só podem impedir se eles fossem rápidos e mortais, tal como um peido, né? Eles têm que ser rápidos e mortais para destruir o inimigo, e a melhor coisa que eles podiam bolar contra isso era jogar uma bomba fuderosa no meio de um monte de gringo lá para explodir todos eles. E é claro que o Miyabi não vai, né, concordar com esse tipo de idiotice, certo? Ele não vai concordar e vai ser bastante repreendido por isso, né? Depois ele vai ao encontro de Takanori Takeda, né? Que é um ex-tenente da Marinha, certo? Ele e a irmã. E aí a irmã, ela traz o interesse romântico dela, que é ninguém mais, ninguém menos do que o jornalista Takayama. Takayama jornalista. E aí fudeu, certo? Porque o Takayama, ele representa uma imprensa liberal que é retratada no mangá, que condena o passado do Japão. E tem que condenar mesmo, porque o Japão botou pra fuder nos países do Oriente, certo? O Japão o Japão imperialista tem essa coisa de que ele se achava raça superior e botava pra fuder chinês, em coreano, caralho a quatro. Então tem que condenar mesmo, não tá errado não, certo? Só que aí ele caga na cabeça do velho, né? Ele caga, o jornalista Takayama caga na cabeça do velho, aí o velho fica putaço. Né? O velho perde as estribeiras, o Viagra dele vai pro caralho, né? E aí ele fala que o ultranacionalismo, certo? Na época da Segunda Guerra Mundial, certo? A culpa era desses soldados, porque eles eram ultranacionalistas e apoiavam o terrorismo do Tokakai, do kamikaze, a porra do kamikaze, certo? E aí vai rolar um debate aqui, não debate, que eles eram coagidos, né? O velho, né, o tenente, vai dizer que eles eram coagidos a fazer isso, que nenhum deles ia para a guerra de bom grado, certo? Aí eu faço um parêntese aqui, isso é de uma coisa pessoal, né? O sonho de todo garoto pobre e meio burro, certo, da classe trabalhadora, é entrar para uma instituição, certo, que dá comida, roupa e teto, né? E você só precisa se provar, certo? Então, basicamente, a materialidade se comprova aqui, porque é claro que os caras entravam numa guerra, não porque também para defender, né? Era essa ideologia, mas é porque eles viraram soldados para conseguir uma renda, para conseguir uma subsistência. E aí o velho começa com suas biluleibice, né? E diz que a culpa do Japão ter entrado na guerra foi da imprensa na época. Aí é foda, né? Aí a gente sabe, a gente aqui, né, que conversa outras coisas, a gente sabe que uma imprensa grande, né, que o órgão de imprensas grandes, eles são a expressão das classes dominantes do seu país, certo? E as massas, elas são cooptadas, elas vão comer essa ideologia para poder participar disso, certo? E aí ele revela assim, e aí revelou apenas o desejo das classes dominantes, porque achavam que era mais vantajoso para o Japão na época entrar na guerra, né? O clima azeda aqui, o velho vem com essa biluleibice que a culpa é da imprensa, né? Esses jornalistas aí da imprensa, né, que querem acabar com o país, ele bota para fuder neles, certo? E o jornalista também, muito respeitosamente, apenas aceita o que ele fala, não vai contradizer, certo? Mas o mangá claramente passa um pano fuderoso nessa história do imperialismo japonês, certo? E assim, você não pode culpar a população do que aconteceu, certo? Embora uma população mais consciente ia se opor, certo? E ninguém quer estar na guerra para morrer, lógico, certo? Então é isso, finaliza a edição, né, o último capítulo aqui, o relato de Kaizen, que é um outro piloto, certo? Que acompanhou o Miyabi lá nos momentos finais, eles estavam com caças mais rápidos, e aí ele odiava o Miyabi por conta de suas qualidades,
certo? Que ele não tinha. E aí ele queria apostar que era o melhor piloto e que ia matar o Miyabi. Cara, excelente história, muito bom, certo? Mas é preciso também lê-la, certo? Dentro dessa perspectiva crítica, porque senão vira uma coisa, Japão, como é coitado do Japão, certo? É claro que a culpa da guerra em si não são dos soldados, não foram os soldados ou os pilotos japoneses que iam à guerra, certo? Mas é preciso ver essa perspectiva crítica e também vamos pesquisar mais sobre o assunto, né? Porque eu quero dizer com todas aqui, isso aqui é um gibi, um mangá, não é uma fonte fidedigna histórica, certo? Ou seja, vamos pesquisar sobre o assunto para saber, afinal de contas, quais foram as razões que levaram o imperialismo japonês para a guerra, embora esteja dito no nome, é imperialismo. Mangá excelente, certo? Se vocês gostaram de uma avaliação que começa um pouco mais longa, porque eu precisei explicar isso, certo? Se vocês quiserem ajudar o canal para comprar mais gibis como esse, vocês sempre podem fazer suas compras através do link da Amazon, que está na descrição do vídeo, ou através de doações pelo Pix, quadro.a.quadropé@gmail.com. Também está na descrição do vídeo, qualquer doação é muito bem-vinda. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem notificações, obrigado a todos pela paciência e saudações!